Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme, eu estou aqui com o Fagner e com o Felipe. A gente vai falar para vocês um pouco sobre a bioinvasão, pegando a perspectiva da biotecnologia, né? A primeira coisa a responder é o que é bioinvasão, né? A bioinvasão é quando uma espécie que não é nativa daquele ambiente passa a estar nele e se disseminar. Muitas vezes, por não terem predadores naturais, acaba que a população cresce enormemente. Isso daí tem enormes prejuízos para a biodiversidade, e aqui no Brasil, um exemplo bem marcante assim é a questão da bioinvasão das nossas costas, porque hoje a gente tem muito comércio externo, a gente trabalha muito a exportação e a importação através dos navios, e acaba que os navios são vetores desses micro-organismos, né? O próximo slide aí tem até uma figura bem interessante que mostra o tráfego marinho, né? Desse site aí, ShipMap. Tem bastante informação lá e você pode ver que a nossa costa ela é bombardeada com navios chegando. E aí dentro desses navios, né, eles acabam trazendo esses micro-organismos de duas formas principalmente, que são nos cascos e dentro da água de lastro, né, que é uma água que é utilizada para fazer equilíbrio do navio. Mais para frente a gente vai explicar um pouco melhor o que é essa água de lastro. Então no próximo slide aí, a gente vai ver que no ambiente marinho, a gente, na verdade, agora tem um pequeno exemplo antes do que seria essa invasão, né? Aí estão dois corais que são nativos do Oceano Índico e Pacífico e que com até a abertura aí, você pode ver que em 80, 90 a gente começou a ter mais, a nossa economia abriu, né? Então começou a ter mais importação e exportação e essas duas espécies vieram e elas têm um ciclo de vida super acelerado aqui e são invasoras, né? São espécies que não são nativas e que estão tomando conta da nossa costa e elas competem com outras espécies e acaba que a gente tem com isso perda de biodiversidade. Então, agora sim, no próximo slide a gente vai ver aí que a gente tem dois principais fatores de bioinvasão, que é a bioincrustação e a água de lastro, ambos especialmente nos navios e plataformas. Segue aí, agora vocês vão estar com o Felipe. Isso, como o Guilherme falou aí, boa tarde a todos, sou o Felipe. E eu vou falar sobre as duas principais formas que a gente tem hoje no mundo de bioinvasão marinha, né? Que são principalmente os vetores principais, como a gente já viu lá naquele mapa, são navios comerciais e cruzeiros transatlânticos, etc. Que eles, em um ponto do mundo, eles têm o seu casco incrustado, né? Que seria a bioincrustação, que é justamente o processo de formação da crosta de organismos, principalmente bivalves, etc., de corais e organismos que se fixam a superfícies para viver. E o caso da bioincrustação especificamente é para superfícies artificiais, né? Que esse é um problema que a indústria naval tem que lidar constantemente, tem que estar fazendo a manutenção dos seus cascos. E também é possível que seja feito esse transporte dentro da água de lastro, né? Que a gente vai ver lá para frente. Mas aqui estamos falando da bioincrustação. E logo no início há uma formação de um filme bacteriano, né? Também chamado de biofilme, que é a primeira fase de colonização dos ser vivos que no futuro virá a ser uma bioincrustação. No caso da bioinvasão por bioincrustação, aqui a gente consegue ver um exemplo bem extremo até de bioincrustação na parte da polpa, não sei se não me engano agora os termos náuticos, mas o extremamente aqui bem incrustado é a colonização de micro e macro-organismos em substratos artificiais submersos, né? Aqueles que só conseguem crescer em ambientes marinhos, né? Isso prejudica diretamente as indústrias naval, petrolífera, entre outros, porque se isso aqui foi deixado sem manutenção, com o tempo ele vai degradando a própria estrutura do navio, ou seja lá o que for. Pode ser uma doca também. É um problema não só pela bioinvasão, mas também pela destruição do material, né? Mas aqui o que acontece é o seguinte: a bioincrustação, o navio ele é incrustado em um lado do mundo com uma espécie de coral, por exemplo, né? No caso clássico do Brasil, a gente teve a invasão do coral-sol. Então, lá nos mares asiáticos, foi, por exemplo, pode ter sido, né? A gente não tem como saber isso ao certo,
mas pode ter sido incrustado um navio lá com coral-sol, e o navio foi aportado aqui, e quando foi aportado aqui, os corais-sóis que estavam incrustados podem ter começado a se reproduzir, e assim se instalou a bioinvasão, né? Então, como a gente atualmente, quais são as estratégias que a gente tem para lidar com a bioincrustação e também, como consequência, já dar uma diminuída na bioinvasão por esse meio, né? Atualmente, o que é feito é a retirada manual, que nem a gente vê na imagem aqui, que a moça está fazendo, que é literalmente, a pessoa vai lá com um instrumento e vai raspando o casco do navio ou da doca ali, até sair essa bioincrustação. Mas o que é mais usado mesmo, além desse método, né, um método que não é um método pré-bioincrustação, que seria o uso de tintas anti-incrustantes, que durante muito tempo foram feitos com um material químico que hoje em dia é proibido, TBT, mas que por muito tempo também foi utilizado com tintas à base de metal pesado, que é proibido em muitos países, mas até hoje continua sendo a estratégia mais comum para evitar a bioincrustação, que são tintas à base de cobre e chumbo também, que evitam a bioincrustação. Né? E também, como outro método, nós temos a água de lastro, que é a água que é colocada no interior dos navios, quando eles ainda não estão tão cheios de carga, para equilibrar o navio, né? Porque antes dele, ele tem que ir buscar a carga. Antes dele ir buscar a carga, ele está muito mais leve do que quando ele está com a carga. Então, ele precisa dessa água aí para manter o equilíbrio do navio e até evitar que o navio afunde, né? Devido a, enfim, tem que estar a mesma quantidade ali, é a questão do volume, né? Tudo aquilo que a gente aprende na aula de hidráulica, etc. Vamos lá. Só que o que acontece? O navio ele vai encher esse tanque de água de lastro em um porto, em um lado do mundo, por exemplo, na China, muito comum. Só que ele vai fazer a sua viagem até o porto de destino e quando ele chega no porto de destino ele esvazia. Ou seja, ele está pegando a água de um ecossistema e trazendo para outro de um outro lado do mundo totalmente diferente. E isso também é uma das grandes causas da bioinvasão aí no meio marinho, né? Aqui a gente vê como é que funciona a dinâmica da água de lastro, de encher e esvaziar, né? Bom, aqui está mais um exemplo aqui, que os micro-organismos eles ficam na água e ficam aqui, passam a viagem aqui, e na hora de chegada a água é liberada e eles vêm junto com a água, né? Então, é assim que funciona. Como que a gente tem estratégias de controle hoje em dia para a água de lastro, né? Tratamento físico, que pode ser diversas coisas, pode ser peneiração, filtragem, para tentar separar fisicamente esses micro-organismos e macro-organismos, para evitar que na hora de liberar a água de lastro no lugar, eles saiam juntos. E também tratamento químico, né, que pode ser de diversas formas. Tem casos de você jogar materiais químicos como alvejante ou algum outro tipo de material tóxico para aquela vida que vai de fato mata toda a vida que tem ali dentro, mas também é uma solução que pode ser danosa para o meio ambiente, porque muitas vezes esses químicos, quando eles saem, eles também matam a biota local, né? Quando eles saem junto com essa água, eles saem destruindo também o ambiente local, né? Agora a gente vai falar um pouco da biotecnologia aplicada à mitigação da bioinvasão. Para isso eu vou chamar aqui o Fagner para falar um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Fagner. Dando continuidade ao trabalho na parte da aplicação da biotecnologia, a mitigação do processo de bioinvasão. Pode passar, por favor? Então, na primeira parte, estratégias de controle utilizando a biotecnologia. Para que seja utilizado a biotecnologia, é necessário a aplicação num período curto de tempo. Para ter sucesso a erradicação dos organismos, essa aplicação precisa ser feita num período curto, antes ou depois, antes do estabelecimento da espécie naquele determinado ambiente. Por exemplo, na água de lastro, precisa ser feita a aplicação antes.
ou se for na bioincrustação, precisa ser feito junto com as tintas anti-incrustantes, né? E alguns estudos promissores começaram a ser realizados no mundo inteiro com organismos, como algas, esponjas, organismos esses que liberam substâncias que podem ser adicionadas às tintas, né, evitando assim que sejam adicionados metais pesados, por exemplo, como é o caso das tintas que não se preocupam, né, com a biota e com o meio ambiente. Essas substâncias naturais, elas são menos danosas porque elas atuam pela repelência das larvas e não pela toxicidade da substância, né? Pode passar, por favor. O controle do coral-sol também a gente observou em alguns trabalhos que ele pode ser feito, há estudos, né, que indicam que ele pode ser feito por inoculação de bactérias e vírus específicos para as duas espécies presentes no Brasil, o que evita, porque quando a gente faz o controle simplesmente fazendo a remoção física, é uma medida que muitas das vezes não é muito eficiente. Essa outra medida, utilizando a biotecnologia, é um pouco mais eficiente, no entanto ainda está em fase de estudos, que seria a inoculação de bactérias e vírus específicos para reduzir essas espécies nos costões rochosos. E isso, certamente, se bem difundido, poderá reduzir a disseminação do coral-sol em toda a costa, né, do Brasil. Pode passar, por favor. Aqui um outro experimento de Pereira et al., onde ele utilizou algas vermelhas do tipo Laurencia, né? E esse estudo ele foi muito importante, né? Porque eles conseguiram reduzir a bioincrustação por 6 semanas, numa estrutura que estava submersa, e apenas utilizando, né, uma substância que é oriunda da alga vermelha. No gráfico ao lado, a gente pode observar esse crude extract, ele seria seria somente a estrutura molhada, né, como eles chamam, sem a aplicação do elatol, que é o nome da substância oriunda da alga vermelha. Então a gente pode observar o controle no crude extract e o controle a partir do elatol, né? Então, dessa forma, eles concluíram que ao decorrer, né, dessas 6 semanas, houve uma menor bioincrustação, devido à presença dessa substância que é oriunda da Laurencia, né, que é um tipo de alga vermelha. Aí pode passar, por favor. E na conclusão, a gente pode observar que as técnicas convencionais, elas continuam sendo utilizadas, né, para proteger os cascos dos navios. Eles continuam utilizando uma tinta, né, com base em metais pesados. No entanto, a gente pôde observar avanços nas pesquisas, a utilização de tintas anti-incrustantes a partir de organismos, né, como a gente citou, como algas, como esponjas do mar, que atuam pela repelência. Então a gente observou essa evolução, no entanto,
a indústria continua muito resistente, né? E a falta de investimento nessas pesquisas faz com que esse avanço seja atrasado, né? Então, a ideia, né, seria um maior investimento em pesquisas biotecnológicas e um maior controle também do tratamento, por exemplo, da água de lastro. Seria interessante um tratamento visando a biotecnologia, né? Por exemplo, esses vírus que a gente citou, que são vírus específicos criados, são vírus específicos para o combate daqueles organismos enquanto ele está lá na água de lastro e ele não foi dispensado, né, ou depositado no ambiente. Eu acho que é só isso. Vocês querem complementar com alguma coisa? Não, acho que é isso. O ponto que eu ia levantar, você no finalzinho matou ele, da água de lastro também. Eu acho que ainda é um mercado, tanto na questão acadêmica de pesquisa, quanto futuramente, quando as pesquisas evoluírem e for a nível de mercado, que tem muito espaço ainda para ganhar. Sim. É bem interessante. Eu nunca tinha ouvido o termo antes da gente fazer essa pesquisa. Até o fenômeno a gente já tinha visto, né? Na Austrália, tem uns casos assim, pontuais, mas agora, parando e analisando, é bem interessante. Sim, que é um organismo que às vezes, né, por exemplo, coral-sol, né, ele é oriundo do Oceano Índico e Pacífico, e ele está tomando a costa aqui brasileira, por exemplo, e a gente vê ações do ICMBio, por exemplo, né, tentando fazer a remoção física, mas a gente sabe que é um trabalho muito árduo, né, principalmente aqui no Brasil, que tem essa costa imensa, e além de ser um trabalho árduo, às vezes é ineficaz também. É custoso, ineficaz, tem que prevenir, né? Tem que, antes de chegar nesse ponto, a gente tem que ser esperto e usar a tecnologia. Sim, principalmente o coral-sol, que é um organismo, né, bem devastador, né? Às vezes, quando eu conheci também o coral-sol, fiquei me perguntando, por que as pessoas removem, querem matar o tadinho do bicho? Mas ele quando ele chega, ele se adere num costão rochoso, né? Ele é muito cruel, né? Ele libera umas toxinas e ele toma aquele costão só para ele. Né? Então, eu acho que a nossa conclusão é nesse sentido, né? De incentivo a esse tipo de pesquisa, né? Com o intuito de mitigar, né? A bioinvasão como um todo. Acho que era só isso. Então, fechamos. Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Daqui a pouco a gente bate um papo aí ao vivo. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado a todos aí. Valeu.